E se sua liberdade tivesse um preço? E se um homem pagasse uma fortuna para tê-la, mas não da forma que você imagina? Ele a comprou no maior leilão do mundo, mas o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. Prepare-se para uma história intensa, cheia de mistério, sedução e reviravoltas inesperadas. Se você ama histórias proibidas e cheias de tensão, já deixa o like e comenta: você acha que o amor pode nascer de um contrato? O salão estava iluminado por um brilho dourado, refletido nos lustres de cristal que pendiam do teto. O ar era impregnado com um perfume doce, carregado de expectativa. Mas para Sofia, aquilo não era uma festa luxuosa. Era um pesadelo. Seu coração batia frenético no peito, acelerado pela adrenalina que a mantinha em estado de alerta. Seus pulsos estavam dormentes, marcados pela pressão das algemas de seda que haviam colocado nela antes de a levarem ao palco. Ela não deveria estar ali. Tudo isso era um erro. Mas não havia mais escapatória. Sofia nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão desesperador. A promessa de um novo emprego, uma chance de recomeçar longe dos problemas que a sufocavam, parecia um milagre quando apareceu. O anúncio era tentador: emprego internacional com estadia inclusa, treinamento especializado e alto salário. Parecia a resposta para todas as suas orações. Mas agora, vendo os rostos mascarados na plateia, ela compreendia a verdade. Ela não fora contratada. Fora vendida. O mundo parecia girar ao seu redor. A garota que a treinou nos últimos dias dizia que aquilo era para o seu bem, que uma mulher precisava aprender a ser desejável, que homens poderosos pagariam fortunas para tê-la. Sofia sentia nojo de cada palavra, de cada olhar predador que a avaliava enquanto os lances aumentavam. E então, ele apareceu. A voz do apresentador ecoou pelo salão luxuoso. $200.000. Quem dá mais? Um silêncio tomou conta do lugar. Todos os olhos se voltaram para ele. Valentino Della Torre. O nome parecia dominar a sala. Ele não usava máscara como os outros. Sua postura exalava poder, e seu olhar frio fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. Ela queria desviar os olhos, mas não conseguia. $500.000. O salão ficou em choque. Ninguém jamais havia pago tanto. O martelo desceu com um estrondo. Vendido. Sofia sentiu as pernas falharem. O que aquele homem queria com ela? O carro deslizou pelo asfalto sem que ninguém dissesse uma palavra. O silêncio era opressor, tornando o som do coração de Sofia ainda mais ensurdecedor. Ela não sabia o que esperava. Seria tratada como um objeto? Como um prêmio? Quando o veículo parou, ela olhou para a mansão diante dela. Era imensa. Luxuosa. Mas parecia fria, vazia. A porta do carro se abriu e ela hesitou. Mas então, a voz de Valentino ecoou, firme e implacável. Desça. Ela obedeceu, sentindo a pele arrepiar ao perceber sua presença atrás dela. Tão próximo. Tão dominante. O interior da casa era tão luxuoso quanto o lado de fora. Mármore, detalhes dourados, um ambiente requintado que transbordava riqueza. Mas não havia calor. Você está tremendo. A voz dele foi inesperadamente baixa, quase cuidadosa. Sofia ergueu os olhos, mas seu olhar encontrou apenas os intensos olhos cinza dele, estudando-a como se pudesse ver através de sua alma. O que você vai fazer comigo? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Valentino inclinou a cabeça ligeiramente, avaliando-a. Então, aproximou-se um pouco mais. Nada que você não deseje. Sofia não sabia se aquilo era um aviso ou uma promessa. Horas depois, sentada à mesa de jantar, ela se sentia deslocada. Vestia um vestido preto, dado a ela por uma das funcionárias da mansão. O tecido era leve, mas parecia pesar toneladas em sua pele. Valentino estava sentado à cabeceira, elegante e impenetrável. O silêncio entre eles era sufocante. Você ainda não perguntou o porquê. Sofia ergueu o olhar.
O porquê do quê? Ele pousou os talheres sobre a mesa e a encarou. Porque paguei tanto por você. Seu coração disparou. Por quê? Valentino não respondeu de imediato. Ele a observou por um longo momento antes de murmurar. Porque eu não suportei a ideia de outro homem tocando em você. Sofia sentiu uma onda de calor subir por sua pele. O tom dele era intenso demais, perigoso demais. Ela queria perguntar o que aquilo significava, mas algo no olhar dele a fez se calar. Quando o jantar terminou, ele a conduziu por um longo corredor. Este é seu quarto. Ela parou, confusa. Meu quarto? Ele a olhou com um brilho enigmático nos olhos. Você esperava outra coisa? Sofia sentiu o rosto queimar. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. Você tem um mês. Fique, observe, me conheça. Se no final desse tempo quiser ir embora, eu deixo. Ela ficou sem palavras. Por que está fazendo isso? O canto dos lábios dele se ergueu em um sorriso sutil, mas seus olhos ainda estavam escuros, cheios de mistério. Porque eu nunca quis comprar uma mulher. Eu só queria você. A madrugada chegou, e Sofia não conseguia dormir. O quarto era grande, confortável, mas o peso da incerteza ainda pairava sobre ela. Decidiu sair. Caminhou pelos corredores escuros, sem saber para onde ia. Até que o encontrou. Valentino estava na sala de treino, sem camisa, socando um saco de pancadas com força. Os músculos dele se contraíam a cada golpe, a pele reluzente pelo suor. Ele não percebeu sua presença de imediato, mas quando notou, seus olhos cravaram nos dela. Sofia estremeceu. A tensão entre eles era palpável. Você deveria estar dormindo. Ela engoliu em seco. Eu não consegui. Ele respirou fundo, então, deu um passo em sua direção. Tem muitas coisas nessa casa que vão tirar seu sono, Sofia. Mas a que mais deveria te preocupar? Ele ergueu uma das mãos e roçou os dedos na lateral do rosto dela, deixando um rastro de calor. Sou eu. O coração dela parou. A respiração de Sofia ficou presa no peito. Valentino estava perto demais. Ela podia sentir o calor do corpo dele, o perfume amadeirado, a eletricidade do toque. Ele não a forçava, mas também não recuava. Se quiser fugir, fuja agora. A voz dele era rouca, um desafio velado. Sofia deveria correr. Mas seus pés estavam cravados no chão. O que ele fazia com ela? E por quê, em vez de medo, o que ela sentia era desejo? Comente, o que vocês fariam no lugar de Sofia? A madrugada avançava, mas Sofia continuava paralisada, os olhos fixos nos de Valentino, o corpo incapaz de reagir. Ele estava perto. Tão perto que ela sentia o calor dele envolver sua pele, a respiração quente contra seu rosto. A mão que roçou sua bochecha estava firme, mas surpreendentemente cuidadosa, como se ele estivesse testando os próprios limites. Eu deveria fugir? A pergunta escapou dos lábios de Sofia antes que pudesse pensar. O olhar de Valentino ficou ainda mais intenso. Depende. Ela engoliu em seco. Depende do quê? Ele sorriu de lado, um sorriso carregado de mistério e algo mais sombrio, mais perigoso. Se você está com medo, ou se está com vontade. A respiração de Sofia falhou. Ele sabia. Sabia que o corpo dela estava reagindo, que os nervos dela estavam em alerta, não por medo, mas por algo muito mais avassalador. Desejo. Ela deveria se afastar. Deveria recuar. Mas, em vez disso, ficou ali, sentindo a tensão se intensificar a cada segundo. Até que ele deu um passo para trás. Vá dormir, Sofia. Sua voz soou rouca, quase frustrada, como se estivesse se controlando mais do que deveria. E, sem dizer mais nada, virou-se, deixando-a ali, sozinha no corredor escuro, com o coração disparado e os pensamentos caóticos. Sofia mal pregou os olhos. Quando o sol finalmente se ergueu,
iluminando seu quarto luxuoso, ela ainda sentia a presença dele, como se seu toque continuasse marcado em sua pele. Precisava sair dali. Precisava respirar. Vestiu um hobby de seda, fornecido por uma das empregadas, e seguiu pelos corredores da mansão, explorando os cômodos grandiosos, absorvendo cada detalhe. O lugar era elegante, luxuoso, mas ainda assim, vazio. Frio. Como se não fosse um lar de verdade. Até que encontrou um jardim interno, escondido entre as colunas de mármore. Era um pequeno paraíso, com fontes de água cristalina, flores vibrantes e uma brisa suave que carregava o perfume das rosas. Sofia se permitiu um momento de paz, fechando os olhos e inspirando fundo. Gostou? A voz dele a pegou de surpresa. Seu coração disparou quando abriu os olhos e viu Valentino encostado em uma das colunas, os braços cruzados sobre o peito, observando-a com um olhar indecifrável. Ele vestia uma camisa branca aberta no colarinho e calças escuras, descalço, como se tivesse acabado de sair do quarto. O cabelo estava bagunçado, e a barba por fazer dava a ele um ar ainda mais perigoso e sedutor. Sim. É lindo. Sofia respondeu, tentando parecer indiferente. Ele caminhou lentamente até ela, os passos leves sobre o chão de pedra. Sempre foi meu lugar favorito. O único que me faz esquecer quem eu sou. Ela franziu a testa. E quem você é? Valentino parou a poucos centímetros dela, os olhos cinzas segurando os dela como se estivessem prestes a engolir sua alma. Alguém que nunca deveria ter te comprado. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua pele. Então por que fez isso? Ele não respondeu de imediato. Apenas ergueu uma das mãos e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos deslizando contra sua pele como um toque proibido. Porque, quando olhei para você, soube que nunca mais seria o mesmo. O jantar daquela noite foi diferente. O clima entre eles estava carregado. Sofia tentava evitar o olhar dele, mas não conseguia. Valentino parecia não fazer esforço algum para esconder o quanto a queria. Cada olhar. Cada gesto. Tudo nele exalava desejo. Ele serviu uma taça de vinho para ela, o toque dos dedos dele se encontrando brevemente, provocando um choque elétrico. Você está me testando. Ela murmurou, a voz falha. Valentino sorriu, um sorriso lento e perigoso. Talvez. Ela bebeu um gole do vinho, tentando acalmar os nervos. Mas então, sentiu o olhar dele deslizando por seu corpo, analisando cada detalhe do vestido justo que usava. Você sabe que pode ir embora a qualquer momento, não sabe? Ele perguntou, a voz baixa. Sofia assentiu. Mas não quer. Ela arregalou os olhos, surpresa pela afirmação. Valentino inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, os olhos brilhando com algo entre fascinação e provocação. Por quê? Sofia abriu a boca, mas não encontrou palavras. Ela não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não queria admitir. Porque, naquele momento, percebeu que não era medo o que a mantinha ali. Era ele. Mais tarde naquela noite, Sofia caminhava pelos corredores, tentando organizar seus pensamentos. Mas então, sem aviso, uma mão firme segurou seu braço e a puxou para dentro de um cômodo escuro. O ar saiu de seus pulmões quando suas costas bateram contra a parede e Valentino se colocou diante dela, tão perto que o calor dele a envolveu por completo. Você está brincando com fogo, Sofia. A voz dele era baixa, rouca, carregada de desejo contido. Eu não sei do que está falando. Ela sussurrou, o coração disparado. Valentino deslizou os dedos pela lateral do rosto dela, descendo até o pescoço, traçando um caminho de arrepio até seu ombro nu. Não minta para mim. Eu vejo nos seus olhos. Você sente o mesmo que eu. Sofia prendeu a respiração. Sim, ela sentia. Mas não podia admitir. Ele se inclinou ainda mais, os lábios roçando a linha de sua mandíbula, sem pressa. Diga que não quer isso. Sofia fechou os olhos. Seu corpo gritava por aquele toque.
Mas sua mente estava em guerra. Valentino era tudo o que ela deveria evitar. Mas, ao mesmo tempo, era tudo o que ela queria. A respiração dele estava quente contra a pele dela. Os dedos traçando caminhos proibidos. O coração batendo como um tambor dentro do peito. Sofia sabia que se cedesse, não haveria volta. Mas naquele instante, tudo o que conseguia pensar era: o que aconteceria se ela não dissesse não? Sofia estava encurralada. Aquela noite havia mudado tudo. Desde o primeiro toque, o primeiro olhar intenso, o primeiro embate silencioso entre ela e Valentino, tudo se transformou. O desejo havia sido plantado, e agora crescia como um incêndio fora de controle. Mas ela não podia ceder. Não podia se deixar levar por aquele homem. Só que dizer isso para si mesma não tornava as coisas mais fáceis. Especialmente quando ele estava por perto. E ele sempre estava por perto. Na manhã seguinte, Sofia mal conseguia organizar seus pensamentos. Depois da conversa no jardim, do jantar carregado de tensão, do toque proibido no corredor, ela sabia que precisava se afastar. Mas como poderia, se Valentino parecia determinado a testar cada limite dela? Vestindo um vestido leve, mas discreto, Sofia desceu as escadas da mansão e foi recebida por uma cena que a fez prender o fôlego. Valentino estava na piscina. O sol batia em sua pele dourada, ressaltando cada músculo definido, cada linha de seu corpo poderoso. Ele mergulhou, e quando emergiu, os cabelos molhados colavam à testa, as gotas de água escorrendo pelo peitoral e descendo em uma trilha perigosa até a cintura. Sofia sabia que precisava desviar o olhar. Mas não conseguia. Foi então que ele percebeu sua presença. E sorriu. Era um sorriso de canto, carregado de pura provocação. Vai continuar me admirando à distância ou vai se aproximar? A voz dele soou baixa, mas cheia de intenção. Sofia sentiu um calor subir pelo corpo. Ele sabia. Sabia que ela o olhava. Sabia que estava tentando se controlar. E estava se divertindo com aquilo. Eu só estava passando. Ela respondeu, mantendo a voz firme. Claro. Ele nadou até a borda da piscina e se apoiou ali, os braços fortes se flexionando ao puxar o corpo para fora da água. Cada movimento parecia um desafio. Quando ele ficou de pé diante dela, apenas uma toalha envolvendo sua cintura, Sofia sentiu os joelhos fraquejarem. Ele se aproximou, sem desviar os olhos dos dela. Você quer fugir de mim? A voz dela falhou. Mas não consegue. A respiração de Sofia ficou presa na garganta. Valentino ergueu a mão, afastando uma mecha do cabelo dela. Porque no fundo, você sente isso tanto quanto eu. Sofia abriu a boca para protestar, mas ele a cortou. Diga que estou errado. Ela não disse. Porque não conseguia mentir. O resto do dia foi um tormento. Cada vez que Sofia tentava ignorá-lo, Valentino aparecia. No café da manhã, ele se sentou ao lado dela, perto demais, deixando que seus dedos roçassem os dela enquanto pegava a xícara de café. Ao longo da tarde, passou pelo escritório da mansão onde ela tentava se concentrar, murmurando um simples boa tarde, Sofia, com um tom que fez sua pele arrepiar. E, no jantar, quando ela achava que finalmente teria um momento de paz, ele surgiu impecavelmente vestido, vestindo um terno preto sob medida, o olhar cravado nela o tempo todo. Preciso da sua ajuda. Ele disse, casualmente. Sofia ergueu os olhos do prato. Com o quê? Ele sorriu de lado. Preciso que me acompanhe até um evento amanhã à noite. Ela piscou, surpresa. O quê? Vai ser um leilão beneficente. E eu preciso de companhia. Sofia franziu o senho. Por que eu? O olhar de Valentino escureceu. Porque eu quero que seja você. O coração de Sofia pulou no peito. Mas antes que pudesse recusar, Valentino se inclinou um pouco para a frente, os olhos cinza capturando os dela. Ou tem medo do que pode acontecer? Ela prendeu a respiração. Ele sempre fazia isso.
Sempre jogava com ela. Sempre a desafiava. Mas, naquele momento, ela percebeu algo. Não queria recusar. Ela queria ir. Queria saber onde tudo aquilo a levaria. E essa constatação a apavorou mais do que qualquer outra coisa. Na noite seguinte, Sofia ficou em frente ao espelho, sentindo o coração martelar contra o peito. O vestido que Valentino havia enviado para ela era simplesmente indecente. Vermelho. Justo. Com um decote profundo e uma fenda ainda mais perigosa. Isso é um erro. Ela sussurrou para si mesma. Mas ainda assim, não conseguiu tirá-lo. Quando desceu as escadas da mansão, sentiu a respiração falhar ao ver Valentino esperando por ela na porta. Ele usava um smoking impecável, mas não foi a roupa que a fez perder o fôlego. Foi a forma como ele olhou para ela. Como se ela fosse exatamente o que ele queria. Como se cada segundo fosse uma tortura para ele também. Ele se aproximou, os olhos escurecendo ainda mais. Perigoso. Ele murmurou, a voz carregada de algo indescritível. O quê? Ela perguntou, sem ar. Valentino tocou a pele exposta do ombro dela, traçando um caminho lento até a alça do vestido. Você, nesse vestido. Sofia sentiu o mundo girar ao redor deles. Cada célula de seu corpo estava viva. E então, ele estendeu a mão. Vamos? Ela pegou a mão dele. Sem perceber que, ao fazer isso, não havia mais volta. No carro, o silêncio entre eles era carregado de tensão. As luzes da cidade passavam rápidas pela janela, mas Sofia só conseguia pensar em como aquele momento parecia errado e certo ao mesmo tempo. Até que, sem aviso, Valentino segurou seu queixo e virou seu rosto para ele. Se eu te beijar agora, você vai me impedir? A pergunta ficou no ar. Sofia não sabia a resposta. Mas uma coisa era certa. Se ele a beijasse, ela não resistiria. O silêncio dentro do carro era sufocante. Sofia sentia cada batida do coração como se fosse um tambor dentro do peito. A pergunta de Valentino ainda ecoava em sua mente. Se eu te beijar agora, você vai me impedir? Ela deveria dizer sim. Deveria. Mas quando os olhos dele aprenderam, quando o hálito quente soprou contra seus lábios, tudo o que ela conseguiu fazer foi continuar respirando pesadamente, sentindo seu corpo inteiro implorar por algo que jamais deveria desejar. Valentino não se moveu. Aguardava uma resposta. Uma permissão. E naquele momento, Sofia entendeu uma verdade que a apavorava mais do que tudo. Ela queria que ele a beijasse. Queria sentir os lábios dele tomarem os seus. Queria saber como era ser desejada por um homem como ele. E então, sem perceber, seus olhos fecharam por um segundo. O suficiente para Valentino entender tudo o que precisava. E ele atacou. O mundo parou. Os lábios de Valentino tocaram os dela com uma intensidade esmagadora. O beijo não foi gentil. Foi faminto. Havia semanas de tensão acumuladas entre eles, olhares que diziam mais do que palavras, provocações que deixavam ambos à beira do precipício. E agora, eles finalmente haviam caído. Sofia gemeu contra a boca dele, os dedos se agarrando ao tecido do terno como se fosse sua única âncora naquele momento. Valentino segurou seu rosto com firmeza, explorando cada centímetro da boca dela com uma fome avassaladora, como se quisesse marcá-la, como se quisesse fazê-la entender que ninguém mais poderia tocá-la daquela forma. O beijo era uma batalha entre desejo e desespero. Entre proibição e rendição. E então, quando Sofia estava prestes a se perder completamente, ele parou. Afastou-se. Os lábios ainda entreabertos, a respiração pesada, os olhos escuros e tempestuosos. Diga para eu parar. A voz dele era rouca, carregada de desejo bruto. Sofia não disse nada. Porque não queria que ele parasse. E essa era a sua ruína. Quando chegaram ao leilão beneficente, Sofia ainda sentia os lábios formigando. Seus pensamentos estavam um caos. Mas Valentino, como sempre,
parecia no controle absoluto. A cada passo que dava ao lado dele, Sofia percebia como aquele homem dominava qualquer ambiente. Os olhares se voltavam para ele. Os sorrisos eram direcionados a ele. O poder exalava de cada movimento que fazia. Mas a única coisa que ele olhava era ela. Sofia sentiu-se hipnotizada pelo modo como ele a guiava pelo salão, sua mão firme em sua cintura, como se fosse uma posse dele. E o pior: ela não se importava. Não se importava com os olhares curiosos. Não se importava com as mulheres observando Valentino com desejo. Porque ele só estava interessado nela. E aquilo? Aquilo era enlouquecedor. Então, você é a nova acompanhante de Valentino. Sofia virou-se para encarar a mulher à sua frente. Alta, esguia, elegante. Olhos carregados de julgamento. Sou Sofia. Ela disse, tentando manter a compostura. A mulher riu suavemente. Claro que é. Havia algo na forma como ela disse aquelas palavras que fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. Mas antes que pudesse responder, Valentino apareceu. E quando o fez, sua mão deslizou possessivamente pelas costas de Sofia, seus dedos se fechando levemente ao redor da cintura dela. Problemas? Ele perguntou, os olhos fixos na mulher. A loira imediatamente sorriu, tentando disfarçar. Claro que não, querido. Só estava conhecendo sua nova diversão. Valentino não sorriu. Ela não é diversão. Ele disse, firme. E então, puxou Sofia ainda mais para perto. E aquilo? Aquilo foi o suficiente para todas as mulheres no salão entenderem que ela não era apenas mais uma. E essa constatação fez algo perigoso dentro de Sofia se acender. Ela gostou da sensação. Dance comigo. Sofia piscou, surpresa. O quê? Valentino ergueu uma sobrancelha. Eu disse que queria uma acompanhante. Isso inclui dançar. Ela engoliu em seco. Porque, naquele momento, sabia que ele não estava falando apenas da dança. Mesmo assim, pegou a mão dele. E no instante em que seus corpos se uniram no salão de dança, não havia mais volta. As mãos dele apertavam sua cintura de um jeito que fazia seu coração disparar. Os olhos estavam cravados nos dela, sem desviar por um segundo sequer. E quando os corpos roçaram mais uma vez, Sofia percebeu. Valentino estava à beira do limite. E ela também. Então, num movimento quase imperceptível, ele sussurrou em seu ouvido. Se continuarmos dançando assim, vou acabar tirando você daqui agora. O corpo de Sofia estremeceu. E então, sem pensar, ela sussurrou de volta. Então me tire daqui. Valentino a levou para sua cobertura. E quando chegaram, não houve mais espera. As bocas se buscaram com uma fome desenfreada. Os corpos colidiram contra as paredes, contra os móveis. Valentino a pegou no colo e a carregou pelo apartamento até o quarto, sem desviar o olhar. Tem certeza? Ele murmurou, a respiração quente contra a pele dela. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando. Ela não sabia o que o futuro reservava. Não sabia o que aquilo significava. Mas sabia de uma coisa. Naquela noite, ela seria dele. E então, segurou o rosto de Valentino entre as mãos e sussurrou. Faça de mim sua. E ele fez. A noite foi uma explosão de sensações. Os toques foram intensos. Os beijos foram viciantes. Valentino a tomou como se nunca fosse deixá-la partir. E quando tudo terminou, Sofia percebeu. Ela nunca mais seria a mesma. E o pior. Tinha medo de que ele também não fosse. O sol mal começava a iluminar o horizonte quando Sofia abriu os olhos. O quarto ainda estava mergulhado em uma penumbra dourada, e por alguns segundos, ela esqueceu onde estava. Mas então, sentiu o peso do braço de Valentino sobre sua cintura. O calor do corpo dele ao seu lado.
o perfume amadeirado que ainda pairava no ar. E a lembrança da noite anterior a atingiu como um raio. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ela havia se entregue a Valentino. E não se arrependia. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela estava em guerra. Porque, por mais que seu corpo ainda estivesse sensível e marcado por cada toque, cada beijo, cada sussurro dele, sua mente gritava avisos. Ela não pertencia a esse mundo. Não pertencia a um homem como ele. E, no entanto, ali estava ela. Nos braços de Valentino. E, pela primeira vez em sua vida, não queria sair dali. O corpo ao lado dela se mexeu. Valentino soltou um pequeno suspiro antes de abrir os olhos. Sofia ficou imóvel, observando-o. Ele era perfeito. A luz suave realçava a definição dos músculos, o queixo marcado, os traços que pareciam ter sido esculpidos à mão. Mas, acima de tudo, o olhar dele aprendeu. Intenso. Tão intenso que seu coração bateu mais forte. E então, ele fez algo que ela não esperava. Sorriu. Um sorriso preguiçoso, satisfeito. E a primeira coisa que ele disse não foi um bom dia. Não foi um como você está. Foi uma provocação. Então, dormiu bem, pequena? O calor subiu pelo rosto de Sofia, e ela quis se esconder. Mas ele riu. Não precisa se envergonhar. Depois da noite que tivemos, tenho certeza de que está exausta. O tom dele. Aquele maldito tom. Brincalhão, mas carregado de algo mais profundo. Sofia engoliu em seco. Porque a verdade era que, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu bem. Dormiu segura. Dormiu, nos braços dele. Mas ela não podia dizer isso. Então, desviou o olhar, tentando se levantar. Eu preciso ir. Mas antes que pudesse sequer se mexer, Valentino a segurou. E sussurrou contra seu ouvido. Por quê? Sofia tentou controlar sua respiração, mas era impossível. Ele estava tão perto. Tão intenso. E ela sabia. Sabia que, se ficasse ali por mais tempo, não teria volta. Ela se tornaria dele. Completamente. E esse pensamento a assustava. Porque eu não sou como você. Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu não faço parte desse mundo. Não faço parte da sua vida. Valentino ficou em silêncio por um momento. E então, segurou seu rosto com firmeza. E quem disse que eu quero que você vá embora? Sofia congelou. Isso não pode dar certo. E se já estiver dando? Você não se apega. Valentino sorriu de lado. E quem disse que não estou me apegando? O toque do celular de Valentino cortou o momento. Ele soltou um suspiro impaciente antes de pegar o aparelho. Mas, no instante em que viu o nome na tela, seu olhar endureceu. Eu preciso atender. Ele disse, levantando-se. Sofia assentiu, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Ela o observou sair do quarto, falando ao telefone com um tom tenso. E, naquele momento, uma dúvida cruel se instalou em sua mente. O que ela estava fazendo? Ela se envolveu com um homem que mal conhecia. Um homem que a comprou. Um homem que poderia simplesmente se cansar dela amanhã. E então, o que aconteceria com ela? Essa pergunta ficou ecoando em sua mente. Até que, minutos depois, Valentino voltou. O olhar dele estava diferente. E a primeira coisa que disse a deixou sem ar. Preciso que você venha comigo. Agora. O carro de luxo parou diante de uma mansão gigantesca. Sofia nunca havia visto nada igual. Onde estamos? Perguntou, confusa. Valentino a olhou de lado, parecendo incerto. Minha casa. Sofia arregalou os olhos. Ela sabia que ele era rico, mas aquilo era de outro nível. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, ele saiu do carro e caminhou até a porta.
Sofia hesitou, mas o seguiu. O coração batia forte. E quando atravessou a porta, seu mundo virou de cabeça para baixo. No centro da sala, uma mulher a encarava. Elegante. Postura impecável. Mas com um olhar gélido. E então, ela falou. Então, essa é a mulher que te fez mudar, Valentino? Sofia sentiu o estômago revirar. Porque, naquele momento, ela entendeu. Aquela mulher era importante para ele. Mas, quem era ela? Antes que pudesse perguntar, Valentino respondeu. Isso não importa agora. Eu preciso que ela saiba a verdade. Sofia franziu o senho. Que verdade? O olhar dele suavizou. E então, as palavras saíram. Você nunca foi apenas mais uma, Sofia. Desde o momento em que te vi, eu soube. Ela prendeu a respiração. Soube o quê? Ele se aproximou. E então, disse as palavras que mudariam tudo. Soube que eu pertencia a você. O coração de Sofia parou. Ela não esperava isso. Não esperava que Valentino fosse dizer algo tão intenso. Tão definitivo. Mas ele disse. E agora? O que ela faria com isso? Sofia sentia o coração disparado dentro do peito, cada batida um aviso desesperado de que estava jogando um jogo perigoso. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se às lágrimas silenciosas que ela não queria admitir que estavam ali. A estrada estava escura, molhada, e seus pés tremiam dentro dos sapatos encharcados. Mas nada disso importava, porque diante dela, Valentino estava parado como um monólito, os olhos cinza cravados nos seus, como se pudessem enxergar através de sua alma. Ela queria fugir, queria correr para bem longe dele, para um lugar onde não sentisse aquele magnetismo insuportável que a puxava para ele como uma força invisível e inescapável. Mas então ele deu um passo à frente. E depois outro. E, antes que ela percebesse, ele já estava perto o suficiente para que sentisse o calor de seu corpo mesmo sob a tempestade. O que você quer de mim, Valentino? Sua voz saiu tremida, um sussurro perdido no meio do barulho da chuva. Ele não respondeu de imediato. Apenas ergueu a mão e, com o polegar, afastou uma gota de água de seu rosto, o toque firme e ao mesmo tempo suave. Seus dedos eram quentes, contrastando com o frio que a envolvia. Quero que pare de fugir de mim. A voz dele era baixa, mas carregada de algo que fez a espinha de Sofia se arrepiar. Quero que pare de fingir que não sente o mesmo que eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dela estavam presos nos dele, e a verdade que não queria encarar estava estampada ali, clara como o próprio céu noturno. Ela sentia. Sentia tudo. Cada olhar, cada palavra, cada toque, era como um choque elétrico correndo por suas veias. Eu não posso, sua voz falhou, um soluço preso na garganta. Valentino inspirou fundo, e seu maxilar se contraiu como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Então, de repente, sem qualquer aviso, ele a puxou para si, seus braços ao redor de seu corpo molhado. Sofia sentiu o mundo girar. As mãos dele seguravam sua cintura com força, como se temesse que ela escapasse. Mas ela não escapou. Os lábios de Valentino tocaram os seus, e tudo ao redor desapareceu. Era um beijo sem espaço para hesitação. Sem espaço para dúvidas. Ele a beijava como um homem que já havia decidido que aquela mulher era dele. Como se estivesse selando um destino que havia sido traçado muito antes daquele momento. O gosto dele era um misto de urgência e necessidade, como se estivesse há anos esperando por aquele instante. Sofia, por sua vez, não resistiu. Suas mãos, antes trêmulas, subiram pelo peito dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido encharcado da camisa. O calor que emanava do corpo de Valentino era quase insuportável, como se estivesse queimando de dentro para fora. E ela, sem perceber, já havia se rendido completamente. O beijo se aprofundou, os lábios dele se movendo sobre os seus de uma maneira que fez cada célula de seu corpo vibrar. Ele explorava, exigia,
tomava posse, como se não houvesse mais volta. Suas mãos se perderam na curva das costas dela, puxando-a para mais perto, eliminando qualquer espaço entre seus corpos. Quando finalmente se separaram, os olhos de Sofia estavam vidrados, sua respiração entrecortada. Ela estava perdida. Irremediavelmente perdida. E Valentino sabia disso. Você pertence a mim. Ele sussurrou, sua testa encostada na dela. Ela deveria protestar. Deveria dizer que aquilo era um absurdo. Que ela não pertencia a ninguém. Mas, no fundo, uma parte de si queria acreditar naquelas palavras. Ele a segurou pela mão e a conduziu de volta para o carro. A tempestade não dava sinais de que iria parar, e Sofia sabia que não poderia simplesmente continuar andando na chuva sem rumo. Mas estar no carro com Valentino, sentir o cheiro dele tão perto, estar cercada pela presença dominante daquele homem, era ainda mais perigoso do que a tempestade lá fora. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo que haviam sentido naquele beijo. Sofia mantinha os olhos fixos na estrada, mas podia sentir o olhar de Valentino sobre ela, estudando cada detalhe, cada respiração. Eu vou te levar para casa. Ele disse finalmente, a voz mais baixa do que o normal. Ela assentiu, incapaz de discutir. Não confiava em si mesma para falar. O caminho até a casa foi silencioso, mas o silêncio entre eles não era vazio. Era denso. Cheio de palavras não ditas. Cheio de promessas que nenhum dos dois ousava verbalizar. Quando o carro parou em frente à casa onde ela estava hospedada, Valentino não se moveu de imediato. Ele apenas ficou ali, observando-a. Eu não vou desistir de você. Ele disse, e não era uma promessa vazia. Era uma certeza. Sofia engoliu em seco. Ela queria negar, queria fingir que aquilo não mexia com ela. Mas, naquele momento, ela soube que não havia mais fuga. Não havia mais como escapar. Ela desceu do carro e correu para dentro da casa antes que sua vontade de voltar para ele fosse maior do que o bom senso. Mas naquela noite, deitada na cama, o gosto de Valentino ainda estava em seus lábios. E ela soube. Não havia mais volta. A noite havia sido longa e perturbadora. Sofia não conseguia pregar os olhos. O beijo de Valentino ainda queimava em sua mente como um fogo que se recusava a apagar. Ela se revirava na cama, tentando afastar os pensamentos que insistiam em dominá-la. Mas era inútil. O desejo, a confusão, o medo, tudo se misturava dentro dela, formando um turbilhão impossível de conter. Ela jamais havia sentido algo assim antes. Não sabia como lidar com a intensidade daquele homem, com o jeito que ele a olhava como se já soubesse que ela era dele, como se a ideia de pertencê-lo fosse um fato consumado. E talvez fosse. Ela passou os dedos pelos lábios, sentindo-os ainda formigando pelo beijo. Fechou os olhos. Respirou fundo. Mas a imagem de Valentino aparecia em sua mente de forma traiçoeira. Os olhos cinza carregados de desejo, a maneira como suas mãos a seguraram como se nunca mais fossem soltá-la. Seus olhos, Deus, aqueles olhos. Ela sabia que fugir dele era inútil. Mas será que estava pronta para enfrentá-lo? Sofia acordou cedo, mas não descansada. Seu corpo estava cansado, como se tivesse lutado contra si mesma a noite inteira. E, de certa forma, lutou. O sol entrava pelas frestas da cortina, trazendo uma claridade suave para o quarto. Mas o brilho do dia não fazia nada para dissipar a tempestade dentro dela. Ela se levantou devagar, tentando colocar os pensamentos em ordem. Mas tudo que conseguia sentir era o cheiro de Valentino em sua pele, como se ele ainda estivesse ali, a envolvendo, sussurrando em seu ouvido. O problema era que, no fundo, ela queria que ele estivesse. Desceu as escadas, mas antes mesmo de chegar à sala, parou abruptamente ao ouvir vozes. A voz dele. Valentino estava ali. Seu coração disparou. Ela não estava pronta. Não agora. Mas já era tarde demais. Ele a viu. Valentino estava sentado em um dos sofás,
uma xícara de café na mão, parecendo completamente confortável, como se aquele fosse seu próprio lar. Seus olhos cinza foram direto para ela, analisando-a de cima a baixo com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele estava vestido impecavelmente, como sempre. Um terno escuro, mas sem gravata. Os primeiros botões da camisa abertos, revelando um vislumbre de sua pele quente. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Dormiu bem? A voz dele era suave, mas carregava algo mais profundo, algo perigoso. Ela tentou manter a compostura. O que você está fazendo aqui? Valentino sorriu. Um sorriso lento, predatório. Vim buscar minha mulher. O ar escapou dos pulmões de Sofia. Minha mulher. Aquelas palavras foram ditas com tanta certeza que pareciam um fato incontestável. Ela abriu a boca para protestar, mas ele apenas colocou a xícara sobre a mesa e se levantou, caminhando até ela com passos firmes. Você pode tentar fugir de mim, Sofia. Mas nós dois sabemos que não há mais escapatória. Ela recuou um passo, mas foi inútil. Porque ele já estava perto demais. Perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Perto o suficiente para que sua respiração se misturasse à dela. E ela soube. Era agora. O momento da escolha. O silêncio entre eles foi carregado de tensão. Os olhos cinza de Valentino estavam escuros, cravados nos dela, como se pudessem enxergar tudo o que estava sentindo. Sofia sentiu o coração martelando no peito, cada batida ecoando como um tambor dentro dela. Ela podia continuar lutando. Podia continuar tentando negar o que sentia. Mas no fundo, ela já sabia qual era a resposta. E então, pela primeira vez, ela parou de fugir. Suas mãos subiram devagar, tocando o peito firme de Valentino, sentindo a batida forte e ritmada de seu coração. Ele prendeu a respiração. E então, ela fez algo que jamais imaginou que faria. Ela se ergueu nas pontas dos pés. E o beijou. Dessa vez, foi ela quem tomou a iniciativa. Ela quem quebrou todas as barreiras que ainda restavam. Valentino ficou imóvel por um segundo, como se não esperasse por aquilo. Mas no instante seguinte, suas mãos seguraram sua cintura, puxando-a com força para ele, aprofundando o beijo de uma forma que a fez perder o equilíbrio. O mundo inteiro desapareceu. A única coisa que existia era ele. As mãos de Valentino desceram por sua coluna, seus dedos apertando sua cintura com uma necessidade palpável. Ele a pegou no colo, segurando-a com firmeza, como se tivesse medo de soltá-la. E Sofia soube que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Valentino não perdeu tempo. A carregou para fora da casa e a colocou dentro do carro. Ela não protestou. Não questionou. Porque naquele momento, ela queria estar com ele. O trajeto foi silencioso. Ele dirigia com uma mão firme no volante, enquanto a outra segurava a mão dela, como se precisasse senti-la ali para acreditar que era real. E quando chegaram à sua casa, ele não hesitou. Pegou-a no colo novamente e a levou para dentro, subindo as escadas sem parar. Sofia sentia cada célula de seu corpo vibrar. A respiração de Valentino estava pesada quando ele entrou no quarto e a deitou na cama com cuidado. Ele a olhou por um momento, como se estivesse gravando aquele instante na memória. E então, com um movimento lento e preciso, começou a abrir os botões da camisa. Sofia prendeu a respiração. Cada pedaço de pele exposta fazia seu coração disparar ainda mais. E quando ele finalmente se deitou ao lado dela, puxando-a para seus braços, ela soube que não havia mais nada entre eles. Nada além do desejo. Nada além da verdade. Nada além daquilo que sempre souberam, mas que demoraram tanto para admitir. Ela era dele. E ele era dela. A tempestade havia finalmente passado. Mas o fogo entre eles, esse nunca mais se apagaria. A manhã em que Sofia acordou ao lado de Valentino parecia um sonho distante, como se a vida finalmente tivesse se encaixado. O peso das incertezas que sempre carregou parecia ter desaparecido,
e agora tudo o que restava era a certeza de que ela havia encontrado algo que nunca soube que precisava: um lar. E, mais do que isso, um amor verdadeiro. O sol entrava suavemente pelo quarto, iluminando os lençóis bagunçados e o corpo quente de Valentino ao seu lado. Ele dormia profundamente, o rosto relaxado, e Sofia percebeu como aquele homem, antes tão inacessível e perigoso, agora parecia sereno ao seu lado. Ela deslizou os dedos pelo peito dele, sentindo a pele quente sob sua mão, e suspirou. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Nunca imaginou que o destino, por mais cruel que tivesse sido, a levaria até ali. Mas agora, olhando para Valentino, para o homem que mudou tudo, percebeu que o sofrimento do passado não importava mais. E então, como se sentisse seu toque, ele se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Bom dia, minha cara, ele murmurou, a voz rouca pelo sono. Sofia sorriu, inclinando-se para beijar a pele quente de seu ombro. Bom dia. Ele a puxou para mais perto, seu olhar intenso prendendo o dela. Por que me olha assim? Ela passou os dedos pelo rosto dele, admirando cada traço, cada detalhe. Porque ainda não consigo acreditar que tudo isso é real. O sorriso de Valentino foi suave, mas cheio de significado. É mais real do que qualquer coisa que já vivi, Sofia. E eu não vou deixar que nada nos tire isso. Ela acreditava nele. Pela primeira vez, acreditava que poderia ter algo bom. E então, ele pegou sua mão e a levou até o próprio peito, onde seu coração batia forte e constante. Você sente isso? Ele perguntou. Ela sentiu, sua respiração presa. É seu. Desde o momento em que te vi, Sofia, ele foi seu. Eu nunca amei ninguém antes. Mas agora, não consigo imaginar minha vida sem você. Sofia sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos, e antes que pudesse responder, ele se ergueu da cama e caminhou até a cômoda. Seu coração parou quando viu o que ele segurava. Um pequeno estojo de veludo preto. Valentino voltou para a cama, ajoelhou-se diante dela e abriu a caixinha. Dentro, um anel de diamante brilhava sob a luz do sol. O ar escapou dos pulmões de Sofia. Eu não quero apenas um momento com você. Eu quero todos os momentos, para sempre. Quero construir um futuro ao seu lado, quero acordar com você todos os dias, quero te amar pelo resto da minha vida. Os olhos dela estavam marejados. Valentino. Se case comigo, Sofia. Ela riu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e, no instante seguinte, a puxou para seus braços, beijando-a com a intensidade de um homem que havia encontrado seu lar. E Sofia soube, naquele momento, que não importava onde estivesse no mundo. Seu lar seria sempre nos braços dele. Meses depois, o casamento. O dia amanheceu claro e quente na Vila Valentino, a propriedade deslumbrante no topo de uma colina que pertencia à família há gerações. Tudo estava impecável para o casamento. A decoração luxuosa misturava tons dourados e brancos, e o perfume das flores frescas preenchia o ar. Sofia estava no quarto, diante do espelho, vestida em um vestido de noiva deslumbrante, de renda delicada e cauda longa. O coração batia acelerado, mas não de nervosismo. De felicidade. A porta se abriu e uma mulher entrou, os olhos brilhando de emoção. Está pronta, minha cara? A madrinha perguntou, sorrindo. Sofia sorriu, seu olhar encontrando o reflexo no espelho. Sim. Pela primeira vez, estou completamente pronta. Do lado de fora, Valentino aguardava no altar, vestindo um elegante terno preto. Seu olhar estava fixo na entrada, e quando as portas se abriram, e ele a viu pela primeira vez, algo dentro dele derreteu. Sofia caminhou lentamente até ele, cada passo carregado de emoção. E quando finalmente ficou diante dele, Valentino pegou sua mão e a levou até seus lábios, beijando seus dedos delicadamente. Eu nunca imaginei que me apaixonaria. Mas hoje, sei que esse sempre foi o meu destino. Você. Ela sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. O padre iniciou a cerimônia,
mas para os dois, só existia um ao outro. E quando Valentino finalmente a beijou como sua esposa, o mundo inteiro desapareceu. Era o fim de uma jornada difícil. E o começo de uma vida cheia de amor.